medicina integrativa foi muito legal, que apresentou uma nova família para gente. Eu e a Andrea começamos há mais de 10 anos, e ali a gente fez um grupo muito legal de amigos que têm o mesmo propósito, que entendeu que por mais que a gente se dedicasse muito tecnicamente e profissionalmente na nossa área de atuação, a gente estava limitado em ajudar pessoas. A gente entendeu que a gente tratava papéis, exames, a gente tinha muita tecnologia, mas a gente não ouvia tanto. Achava que tudo era normal, que tudo era comum, que dor de cabeça, estresse, cabelo caindo, unha que não cresce, que isso é comum, a gente tem que passar por isso. Só que houve um momento na vida que a gente se questionou, até porque a gente sente as mesmas dores. Será que vai ser assim comigo, com os meus, né, com os nossos pais, avós e clientes? Nesse questionamento, a gente descobriu esse modelo de medicina que ainda não tem um registro aqui no Brasil, porque não é uma especialidade médica. Qualquer médico pode atuar na doença promovendo a saúde. Então, é uma matéria diferente que não tem na faculdade, por isso que muitos colegas médicos ficam perdidos nesse contexto, e por isso que é tão gostoso, porque todos nós, médicos e clientes, temos acesso à informação. E todo dia a gente continua aprendendo. Então, eu aprendo muito também com os meus pacientes. Quando eles chegam com uma novidade que eu não conheço, eu falei, peraí, que eu vou procurar saber sobre isso. Eu não falo, que é isso? Quem é você para me dizer o que que eu tenho que fazer, o que que é a ciência? Porque hoje em dia não é democrático. Qualquer pessoa interessada e curiosa tem acesso às melhores informações. Então, eu sou uma curiosa e uma estudiosa desse modelo de promover saúde. Fiz endocrinologia, fiz clínica médica, fiz homeopatia. A física quântica me apresentou uma maneira diferente de entender como o corpo fala. E essa medicina preventiva ou integrativa, ou a medicina da longevidade humana, que não deixa ninguém mais novinho, mas deixa todo mundo envelhecer com dignidade, com qualidade, com autonomia, com direito de escolha. E é tudo isso a chamada medicina do futuro que a gente já trouxe para o presente. Então, nós somos defensores da vida vivida e não da vida que a gente fica aqui só assistindo ela passar. E a gente fica aqui super à disposição para trocar ideia, trocar experiência, aprender, bater papo, porque a ciência está numa velocidade absurda e é impossível a gente dominar todos os assuntos. Mas como ela sempre traz novidades e nós somos curiosas, a gente fica ali de olho nas últimas informações. Isso mesmo, a Keila já falou tudo, né? E Keila, só para dizer, né? Eu acho que nesse modelo de medicina que é inovador, nem tanto, né? Nós duas mesmo já estamos aí há mais de 10 anos fazendo isso, mas hoje no Brasil a gente chama de medicina integrativa ou medicina preventiva. Eu já uso um outro termo que eu acredito muito, que é o que eu faço atualmente, que é a medicina biomolecular, que é voltar o olhar para dentro da nossa unidade morfofuncional, que é a célula. Nós somos nada mais, nada menos do que um amontoado de células agrupadas ali em tecidos, órgãos, sistemas. Mas nesse nosso modelo, será que nós podemos dizer que a nossa molécula melatonina tem um protagonismo? Ou ela é só o hormônio do sono? Então, menina, isso é tão sério que as pessoas até esquecem que é um hormônio, acha que é uma vitamina, sem top dela, achando que quanto mais melhor, né? Então, a gente vai desvendar aqui muitos mitos e verdades que vão fazer toda a diferença num novo olhar para quem não está ouvindo a gente, né? Então, vai se perceber em várias condições. E é muito difícil alguém, depois dos 30 anos, não precisar dessa molécula para a vida, né? Então, né? Olha só, na verdade, a gente achava que a melatonina, que o DEA era o primeiro hormônio que caía ali depois dos 30 anos, né? A gente já sabe hoje que a melatonina começa a declinar ali por volta dos 14, 15 anos, que é mais ou menos quando acontece a puberdade. Então, ela já é uma marca do envelhecimento logo ali. Quando a gente começa a ter a vida reprodutiva, a melatonina começa a cair. Então, a gente tem vários marcadores do envelhecimento. A menopausa é um deles, né? E o próprio início da vida reprodutiva é outro deles. E a melatonina está ali presente. Então, Pierre Paoli, que foi um grande estudioso da melatonina, estudou a vida dele inteira a melatonina, já disse que quando a melatonina começa a declinar muito, é um indicativo que a gente precisa envelhecer, adoecer e morrer, né? Então, eu já coloco a melatonina hoje num patamar acima de hormônio. Eu acho que ela é uma molécula tão pleiotrópica. E depois a gente pode. Alguém perguntou aqui qual é a dose ideal diária, a gente pode discutir isso, mas eu já queria dar um spoiler aqui e saber a sua opinião. A gente tem o uso
fisiológico da melatonina, que é muito importante, mas hoje a gente tem um uso terapêutico, né, com doses muito maiores, injetáveis e tudo mais. Então, são coisas diferentes. O que você acha disso tudo? Então, é importante a gente entender, até médicos que estão atuando na linha de promoção à saúde, como a nossa base toda é a tradicional, que pega muito assim, qual tratamento, qual remédio eu dou para qual problema? Então, é muito causa e efeito, é muito sintomático. Então, a gente acaba trazendo esse raciocínio. Quanto que eu uso de melatonina para dormir? Para que serve, né? Só que vai muito além disso. Então, o que é dose fisiológica? Se eu estou bem, eu apenas estou vivendo mais, mas eu nem estou com tanta queixa assim, eu vou dar uma dose para simular o que meu corpo deveria produzir para eu ficar melhor ainda. Agora, se além de alguns sintomas, como insônia, que é um dos principais, acorda no meio da noite, ou demora para começar a dormir, ou acorda cedo demais, eu ainda estou com outros problemas de saúde, a conta não vai fechar se eu der só a dose fisiológica. Então, meu corpo está roubando a minha energia. Eu preciso oferecer essa quantidade proporcional à minha necessidade naquele momento. Então, não só o aumento da dose, como a variedade de vias de absorção do corpo, vai definir, vai nos ajudar a pensar nessa variedade toda aí de dose que a gente tem, né? Então, acho que vale a pena a gente dizer que quando a gente fala em hormônios, a gente tem que pensar neles todos, né, como uma orquestra, porque eles trabalham como uma orquestra. E se a gente pensar numa orquestra, a melatonina acho que é o maestro dessa orquestra hormonal. Então, assim, dentre as inúmeras funções que ela tem, uma delas é essa. É fazer essa questão de... ela é capaz de ter... ela é um sensor hormonal e energético, né? Então, ela é capaz de sentir assim, olha, eu preciso liberar um pouquinho mais de testosterona e tal, e fazer essa comunicação. E também, hoje a gente já sabe que ela também está muito implicada no metabolismo energético. Então, questão de por que pessoas aí que dormem muito mal, trabalhadores noturnos ou pessoas de hábitos noturnos, a obesidade, a resistência insulínica está muito relacionado a isso, né? Então, isso tudo por causa do papel da melatonina nesse metabolismo energético, e ela é produzida à noite, fisiologicamente falando, né? Então, se a pessoa não dorme bem, pode impactar nisso daí, né? E aí, hoje, se você for procurar lá, a função ovariana, nós vamos falar também, que é uma coisa que eu adoro e uso demais a melatonina para a função ovariana. Mas outra coisa bem legal, eu não sei se você usa, Keila, mas, por exemplo, às vezes eu uso melatonina durante o dia. Por exemplo, para tratar gastrite. É muito interessante, uma dose maior, depois que a pessoa se expôs ao sol, né, para não ter sono. Ela pode, porque ela também é produzida no nosso intestino, né? Inclusive, ela é responsável também pela motilidade intestinal ali junto com a serotonina, né? Então, uma contrai e a melatonina relaxa. Então, ela também é produzida ali. Então, existe o uso diário também, né? Da melatonina. Não sei se você tem se você utiliza algumas vezes. Utilizo sim. Só para dar uma clareada para a galera que está chegando. Tem médico, tem não médico, tem profissionais de outras áreas da saúde. A melatonina, ela tem uma característica linda, que ela tem vários receptores aonde ela pode se conectar. E para cada receptor, ela estimula funções diferentes. E precisa de quantidades diferentes. Uma grande função dela durante o dia é estimular colágeno de rosto, né? De tecido conjuntivo. É melhorar o humor, porque melhora também a serotonina. Então, ela tem tantas funções, ela é tão versátil. E uma outra coisa importante, todos os pedacinhos do nosso corpo têm esses receptores para melatonina. Então, ela atua no corpo inteiro. Ela é um hormônio que, junto com o cortisol, dita aquele ciclo circadiano, ou seja, as minhas funções acordada e dormindo. Então, começa daí. Se ela já programa todas as funções do corpo ao longo do dia e da noite, se ela não estiver adequada, ou pelo envelhecimento que a gente não tem a capacidade de produzir, ou somado a isso, por uma higiene do sono mal feita, os problemas vão começar a acontecer. E como não tem aquela receita de bolo, é no corpo inteiro, quem não está acostumado a estudar promoção de saúde não vai se lembrar dela. Vai pensar em vírus, bactéria, infecção, estresse, mas não vai lembrar da atuação dela nesse desequilíbrio de funcionamento geral quando o corpo não está bem, né? E ela é tão importante, né, que realmente, como você falou, existe um monte de receptores de melatonina e às vezes ela pode agir até mesmo na ausência de receptores, né? E aí se descobriu que, além de tudo que a gente já falou aqui,
ela ainda é um grande anti-inflamatório e principalmente antioxidante. E ela é um antioxidante que a gente chama de antioxidante de cascata, porque os metabólitos dela, aquilo que ela vai produzindo para ser eliminada, tem um poder antioxidante até maior do que ela mesma. E além disso, ela é capaz de estimular e agir sinergisticamente com outros antioxidantes, como a glutationa e tudo mais. Então, ela tem, né, diante disso, sido muito empregada também em algumas situações de algumas doenças ou de envelhecimento celular acelerado, que nós vamos detalhar um pouquinho a mais aqui. Agora, eu tô percebendo que tem muita gente falando, eu tomo tanto à noite, continuo com problema de sono. E aí, seguinte, né? Quando a gente pensa em sono, não é só melatonina. Então, por isso que a gente fala, melatonina, na verdade, a melatonina ela é produzida durante o sono, né? E ela protege a glândula pineal. Mas ela não é só ela que é importante para o sono. Então, muitas vezes a pessoa toma melatonina e fala, isso não resolve, porque às vezes o problema não é a melatonina, a qualidade da melatonina também é importante. E tem que pensar nos precursores de GABA, que estão impactados ali na segunda metade do sono, alguns hormônios, então mulheres na menopausa, ou que tem insuficiência da progesterona, né? O magnésio também pode ajudar. Então, se você tem problema de sono, precisa olhar isso de uma forma mais ampla, né? Agora, você tem usado melatonina, Keila, via parenteral para tratar, como antioxidante, na vigência de alguma doença? O que você me conta? Ainda estou com pouca experiência nos injetáveis. Então, eu não estou tendo a oportunidade de ver o resultado. Por enquanto, na teoria. E o relato dos colegas, né? Porque já é inquestionável isso, mas eu estou sem a experiência de eu observar. Então, eu tô, menina, muito encantada com a melatonina. Eu tenho usado bastante via injetável, ela pode ser feita via intramuscular ou via endovenosa, né? E como ela tem esse poder antioxidante tão forte, tão impactante, eu tô vendo, assim, duas grandes... Assim, você pode usar melatonina para tudo, né? Eu dou aula de melatonina na pós, então cada vez que eu vou atualizar essa aula para dar, eu fico mais impressionada. Melatonina no COVID, né? Mas, assim, tem duas frentes que eu tenho usado bastante, via doses não fisiológicas, doses terapêuticas, doses maiores, via intramuscular ou via endovenosa, e que eu tenho tido resultados muito bons. Uma é a infertilidade, porque essa molécula ela é capaz realmente de fazer várias coisas, inclusive realongar telômeros, inclusive ativar sirtuínas, melhorar a comunicação do DNA mitocondrial e nuclear e realmente reverter esse envelhecimento celular. E no câncer também, tem tido muitas surpresas. Então, existem muitos estudos falando que a melatonina, pela sua própria ação antioxidante no câncer, ela também ajuda a impedir resistência a quimioterápicos. Se o paciente tem já alguma resistência a quimioterápico, ela consegue resgatar isso. Ela diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, eu tenho usado já em doses maiores, 50 miligramas, via endovenosa, pode chegar até 100 com segurança. E cada vez eu me apaixono mais por ela, tá? E aí eu queria contar uma coisa dela, que a melatonina e a vitamina D, elas são moléculas que eu acho impressionantes, porque elas podem ter efeitos opostos dependendo da situação. Eu acabei de falar para vocês que a melatonina é um grande antioxidante. Só que no câncer, ela é oxidante. Ela ajuda a matar o câncer. Ela tem efeito oxidante. E também, no câncer, ela bloqueia a telomerase. Então, ela não deixa alongar telômero e impede a metástase. E fora do câncer, ela ativa a telomerase e alonga telômero. Você não acha isso impressionante? Então, tem uma inteligência de como atua a favor da vida, como se tivesse uma inteligência de perceber o que está a favor ou contra. Então, ela se organiza, tipo o cortisol, né? O cortisol ele se autoajusta dependendo da necessidade. E a melatonina ela muda a sua atuação sempre a favor de preservação da vida. É interessante a gente lembrar assim, a gente tem um pensamento, um vício de pensamento em relação à doença. E a gente pode dividir em dois grandes berços. Ou a doença ela é infecto-contagiosa, ou eu adoeci porque eu peguei uma virose, uma bactéria, um fungo, algum bichinho entrou aqui e me desequilibrou. Mas quando eu faço o exame e não tem nenhuma infecção de vírus, bactéria, fungo e eu tô mal, essa origem pode ser uma inflamação crônica. Uma inflamação aguda é ótimo, que resolve a bagunça, né? Deu uma pancada, inchou, ficou roxo, logo aquilo se resolve. Agora, se eu ficar dando a pancada no mesmo lugar, repetidamente, isso não vai cicatrizar.
Então, isso não vai se resolver. Então, é essa situação não resolvida ou mal resolvida que desalinha a nossa capacidade de restaurar nossas células, de reparar nossas células. Então, todo processo inflamatório crônico gera um termo técnico, né, que é o estresse oxidativo, a oxidação, enfim, resumindo, a melatonina, ela é contra a inflamação crônica, que pode acontecer em qualquer parte do corpo. Então, doenças autoimunes, né? E ajustes mesmo de glicose, colesterol, triglicerídeo, pressão, porque ela atua em todos os órgãos, sempre identificando o desequilíbrio e tentando trazer para o equilíbrio. Exatamente. E como é que ela faz isso, né? Na verdade, tudo quando a gente fala em saúde, em célula, é tudo sinalização, comunicação, né? Quando a comunicação é perfeita, a coisa vai bem. Então, por que que ela atua de um jeito no câncer e de outro jeito na célula saudável? Porque aquele microambiente ali, ele produz algumas substâncias, fatores de crescimento, citocinas, que são sinalizadores que são os fofoqueiros do pedaço, que vão falar como é que ela tem que agir ali naquele lugar. E aí, aproveitando que você falou nessa questão do envelhecimento celular, do dano celular, né? A gente podia aproveitar e falar da idade biológica, né? Então, quando a gente fala de idade biológica, a gente está falando da idade das nossas células. E células velhas, senescentes, não tem nada a ver com a idade cronológica. A célula de um bebê sofre dano. Você põe um bebê no sol, aquele raio UVB vai fazer dano nas células. Só que as células jovens, ela tem capacidade de reparar aquele dano rapidamente e não deixa aquilo acumular. E a célula velha, não. E aí, quando esse dano começa a se acumular, essa célula não funciona bem mais. E fica sinalizando para as células vizinhas e vai amplificando essa senescência aí que a gente entra no espectro da doença. E a melatonina, ela tem exatamente essa capacidade de fazer com que a célula faça esse restauro celular, não acumule danos. E não só isso. Ela também tem a capacidade de ativar uma enzima chamada telomerase, realongar os telômeros, que são os protetores do nosso DNA, e restaurar, inclusive, esse tecido danificado, revertendo, assim, o envelhecimento biológico do celular. É assim que ela atua, por exemplo, na infertilidade, né? Não sei se você já usou melatonina em creme para pele, você falou da pele. Eu nunca usei e não prescrevo, mas isso é comum aqui. Eu às vezes, eu também não prescrevo muito, mas esses dias até passei por um grupo, misturei melatonina com estradiol, enfim, é uma coisa que eu gosto bastante. Alguém perguntou qual a vida útil das células. Então, existe um limite chamado limite de Hayflick, que ele estipulou que uma célula pode se dividir ali em torno de 70 vezes, tem um número X de vezes, e daí ela fica senescente e morre. Só que hoje em dia a gente já tem ferramentas para ultrapassar esse limite. Quais são? É você manter os seus telômeros mais longos. Então, quando você mantém os seus telômeros mais longos, exatamente esse autor, ele pesquisou isso, né? E aí você consegue ultrapassar e essa célula consegue se dividir muito mais e ter uma vida útil muito maior. Alguém perguntou se a melatonina era parecida com o piracetam. Não, melatonina é um hormônio, o piracetam é um nootrópico, é um bioativo, mas não é uma coisa produzida pelo nosso corpo e que a gente pode usar aí para melhorar a cognição, etc e tal. Não sei se você usa na sua prática, Keila. Não, não tenho experiência, não. Então, É difícil prescrever muita medicação que não seja hormônio. fitoterápica, É que como eu faço muito injetável, o piracetam a gente usa muito para cognição, ele está lá no pool cognitivo, tem alguns trabalhos bem interessantes. Mas sem os hormônios, sem fazer a base, não adianta nada. E assim, já que a gente está falando de melatonina, eu acho que é impossível a gente não falar de melatonina e falar do sono, né? E da importância do sono e do ciclo circadiano, né, Keila? Quais são as dicas que você dá para essa galera aí? Então, eu era, tirando por mim, né? Eu fui uma criança criada por adultos que não dormiam cedo. E eu acompanhava. Eu só ia dormir quando não tinha mais barulho na casa, e isso era bem tarde. E eu nunca senti falta do sono. Até que um dia meu pai falou: a conta vai chegar. Eu saía do plantão, ficava ligada. Mas enfim, a gente não tem que se preocupar quando a conta chega. A gente não pode deixar essa conta chegar antes da hora. Então, o que eu vejo muito, as pessoas mais jovens, tenho muita vida pela frente. Mas a qualidade com que o tempo passa depende das escolhas que a gente faz o quanto antes.
E essa higiene do sono, ela é muito importante, porque nesse nosso mundo tecnológico, aonde a tecnologia facilita, aonde todo mundo dorme com o celular carregando do lado da cama, é tela de TV e computador o tempo inteiro, o nosso corpo ele é extremamente obediente e ele responde aos estímulos que ele recebe. Então, como cortisol e melatonina, eles se equilibram de maneira oposta, porque o cortisol deixa a gente ligado, é um comando de alerta para a gente agir. Quando o cortisol começa a cair, naturalmente, fisiologicamente, a gente tem que contribuir com isso. Porque se o corpo está mandando frear e eu estou mandando produzir através de, às vezes, uma atividade física à noite, TV, celular, o corpo fica confuso. Peraí, se não está na hora, quanto mais cortisol ele produz, mais tarde vai ser a produção de melatonina. Só que melatonina, ela não espera. Se a gente atropelar o horário ideal que ela seria produzida, que seria ali o ideal dormir em torno de 9, 10 horas da noite, mas 2 horas antes já não ter tela, não ter computador, comer uma comida mais leve, ter o hábito dos chás para ir desacelerando, chá de mulungu, camomila, erva doce, erva cidreira, capim-limão. Tem um ritual para você explicar para o seu corpo que você vai descansar. E se esse corpo não tiver desconectado por um tempo, que a gente não tem o botão de liga e desliga, até cair esse cortisol para começar a melatonina, e se a gente dorme tarde, essa melatonina vai ser produzida numa quantidade muito insuficiente. Então, é aquela pessoa que acorda cansada, arrastada, que o dia não produz. E outra coisa fundamental, a melatonina, ela programa aqui o ciclo circadiano, mas ela conversa com todos os órgãos. É o funcionamento de todo mundo. Então, se você já começa a atropelar na noite, não é só o cansaço. Você interfere na função do seu fígado, dos seus rins, da sua insulina, do seu intestino. Então, a higiene do sono é muito importante. Você se preparar pelo menos 2 horas antes, o quarto, um ambiente completamente escuro. Se o seu ar-condicionado tiver aquela luzinha, procura aquele botãozinho do não perturbe. Não achei. Pega uma fita isolante, bota ali. Evita ter TV no quarto. Evita levar o celular para carregar na cabeceira da cama. Compra aquele reloginho antigo, despertador, se você depende dele ainda para acordar. Algo que não tenha essa ondinha eletromagnética brigando com o seu cérebro à noite. Então, isso tudo pode parecer balela ou impossível, mas a partir do momento que você entende, experimenta, passar pelo processo, vira hábito. E você vai andar com sua fita isolante preta na bolsa se for viajar, porque qualquer luz vai te incomodar. Ô, Keila, eu tô rindo aqui porque isso é muito importante, né? Parece besteira, mas é muito importante, né? E aí você falou da comunicação, e na verdade, nós temos relógios biológicos, né? Então a gente tem um reloginho central aqui, no núcleo supraquiasmático, que é comandado pela melatonina, e esse reloginho central ele tem que conversar com os relógios periféricos de todos os órgãos. E se você não dorme direito, cada relógio marca uma hora. Aí vira aquela confusão metabólica. Então o sono é fundamental. Eu acrescentaria tirar a carne vermelha da noite, né, Keila, que demora até 8 horas para digerir, atrapalha todas as vias metabólicas. Então, por exemplo, quero ganhar músculo, vou lá na academia, pego peso, me mato, tomo whey, tomo não sei o quê, tô tomando até oxa, mas não durmo bem. A via metabólica da noite, que é a mTOR, uma das, que é de construção de massa muscular, não vai funcionar bem. Então, você não vai ganhar músculo bem, ou pelo menos não vai ganhar de uma forma consistente. Agora, eu tenho que confessar uma coisa. Eu tenho alguns desafios na minha vida, né? Eu faço quase tudo certo, assim. Mas, menina, essa coisa de sair da tela 2 horas antes de dormir, você faz, Keila? Faço, Você consegue? faço. Isso daqui hoje é uma exceção. Eu não faço Eu live sei que 8 da você noite. faz, porque você é disciplinada. Eu não. Eu sou muito Não, ligada. mas você tem a disciplina do treino que eu não tenho. Sua disciplina alimentar é inspiradora. Então a gente vai se inspirando uma na outra. Sabe por que que eu faço? Porque eu casei com um homem que 9 da noite ele não existe mais, ele não conversa. Vitor, ele desconecta. E quando eu descobri isso, eu falei, eu tô ferrada. Gente, eu dormia 2 da manhã, eu sempre fui da noite. Eu amava Aham. o planeta dormindo. Aí eu produzia, trabalhava, escrevia, fazia tudo que eu tinha que fazer, era delicioso isso. Então, lá, quando a gente começou com essas orientações, primeira coisa, na primeira aula do introdutório, a primeira coisa que eu fiz foi parar a cartela do anticoncepcional, aonde estava naquele dia. Isso daí foi uma coisa muito, né, no meu coração. E pena que eu não soube disso antes, mas voltando ao sono, foi no casamento. Porque eu falei, não, a gente tem que. Vai ser um presente, é um desafio, mas é um presente. E comecei a treinar cedo demais.
Então, Mas dormir assim, eu cedo. durmo cedo, eu durmo. Eu sempre fui do dia, ao contrário de você, eu não funciono à noite, eu sou do dia. Mas eu fico A no celular tela. respondendo mensagem, ou no computador baixando artigo, enfim. Fico nessa loucura, mas é um Não. desafio para eu melhorar isso daí, Eu né? consegui arrumar a agenda, porque eu trabalho muito online, né? Então, alinhei a agenda ali, 19 horas no máximo, ali, 20 horas no máximo. É em torno de 19. Que aí eu já fecho tudo e fecho. Atendo chamada. Mas ficar no WhatsApp, porque se entra, não sai. Eu não tenho educação para sair. Esse é o mal do século, não tem jeito, né? Como eu não tenho educação, né? Eu evito o primeiro clique. É isso aí. É, eu peguei duas perguntas aqui enquanto você falava, vou tentar responder. A primeira delas foi uma pessoa que teve câncer de mama, como é que ela poderia se beneficiar da melatonina? Muito, tá? Mas assim, aí faria doses terapêuticas mesmo. Então são doses maiores. Se você tiver a oportunidade de fazer isso intramuscular ou endovenoso, melhor ainda, pelo menos 10 miligramas por semana, podendo ser mais 30, 50. Eu não sei em que fase do tratamento que você está. Se você já está curada, eu faria pelo menos 10 miligramas via intramuscular ou endovenosa por semana. Se você está em tratamento, eu faria doses maiores, né? E uma outra pergunta que teve aqui foi... Ah, tá. Se a idade biológica é genética. Na Isso, se a verdade, longevidade tem ligação com hereditariedade. a genética existe, né? Mas nós não somos reféns da nossa genética. E com relação à longevidade, é o seguinte: nós nascemos com um número X de telômeros, que são os nossos protetores do nosso DNA, e é um dos mais importantes marcadores da idade biológica. Então, isso é genético. Então, a maioria das pessoas nasce ali por volta de 15 mil pares de bases. Isso vai diminuindo durante a vida. Quando ele fica muito curtinho, daí ele não protege mais a célula, a gente entra no espectro de doença. E os longevos, de que vivem 90, 100 anos, normalmente mantêm os seus telômeros mais longos. Só que, igual aquele percentil do gráfico da criança que a gente leva lá na puericultura, tem pessoas que já nascem com telômeros mais longos, então geneticamente foram beneficiadas, né? Porque tem mais telômeros, então vai demorar mais para encurtar. E tem aquelas que também geneticamente nascem com telômeros mais curtos, então são geneticamente prejudicadas, né? Só que o estilo de vida impacta gigante nisso. Então, aquela pessoa que nasceu com um telômero muito longo, mas se ela tiver hábitos muito ruins, ela vai encurtar também mais rápido. E por outro lado, aquela que nasceu com telômeros mais curtos e que também tiver hábitos muito bons, ela pode se manter muito bem. Então, existe a parte genética, mas o que se fala hoje é numa ciência chamada epigenética, que é o impacto do meio ambiente, do estilo de vida, de que você come, como você dorme, seu modelo mental, insuficiências hormonais, tudo isso impacta na longevidade, né? As pessoas estão perguntando muito assim, uma pessoa normal, qual é a dose da melatonina, Keila? Vamos lá, a dose fisiológica da melatonina, né? O ideal seria ficar em torno de 1 miligrama antes de dormir. Pode ser menos? Pode. Pode ser um pouco mais, até 3 miligramas. A gente calcula isso também de acordo com a idade, né? Então, até 40 anos aí 1 miligrama, 45 anos pode chegar ao 1,5, mas a gente não precisa ultrapassar de 6 miligramas, isso em situações que não é quem não tem nada. Quem já usa medicação controlada, quem já usa remédio para dormir há muito tempo. Então, uma dose habitual para a pessoa que não tem queixa nenhuma, em torno de 1 miligrama, eu acho que está de bom tamanho. E a gente tem que lembrar também, né, Keila, que a melatonina tem que ter uma boa qualidade, uma boa procedência, né? Às vezes a gente fala, puxa, eu tô usando melatonina, não melhorei, não consegui dormir direito, enfim. Então, tomar cuidado aí, procurar farmácias boas de manipulação ou marcas boas da melatonina. Eu não gosto de melatonina misturada com nada. Então, tomar esses cuidados aí, acho muito importante. E quando eu faço durante o dia melatonina, por exemplo, no caso da gastrite, alguma coisa assim, eu uso 6 miligramas, mais ou menos. Mas daí a gente tem que lembrar que a pessoa tem que se expor ao sol, olhar para o sol, né? E para não ter sono durante o dia, né? Outra coisa interessante, isso varia tanto que é importante a gente saber os sintomas para quem está sensível demais à melatonina ou quem está exagerando na dose. É efeito contrário. Essa pessoa começa com ansiedade, insônia, agitação. Outra característica muito comum, ela tem pesadelos muito reais, como se ela tivesse vivido aquilo intensamente, ela acorda desesperada e exausta. Então, isso aconteceu comigo lá atrás, quando a gente começou, eu cheguei a usar uma dose de 3 miligramas e fiquei.
E com o tempo, que aí a gente começa com a melatonina e muda o estilo de vida, tem as informações sobre alimentos inflamatórios, sobre treino, e vai ajustando, 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 3 miligramas ficou demais para mim. Eu demorei a perceber. E o meu sinal era pesadelos verdadeiros e continuados. Se eu acordava, via que era pesadelo, dormia, ele continuava. E no dia seguinte, continuava, era igual série. Eu falei, gente, o que que é isso? Será que eu tô estressada? Eu tô preocupada com alguma coisa? Eu já ia dormir angustiada. E era coisa de tiroteio, era coisa tenso. Até que eu me toquei, suspendi por um tempo e retomei com a dose de 0,5 e hoje eu uso 1 miligrama. Então tem isso também. É a dose não depositar na melatonina unicamente a responsabilidade de uma boa noite de sono, contribuir com o que você puder e com o tempo, às vezes, ao invés de aumentar a dose, você pode diminuir. Exatamente. E eu queria dizer o seguinte: alguém falou aqui, eu tive efeito contrário. Existe gente que tem efeito paradoxal, né? E que não consegue tomar melatonina porque acaba ficando acordado. É raro, mas eu tenho alguns casos desses, né? E assim, tem muita gente. Quando a gente fala em sono, né, Keila, o que a gente podia levantar aqui que pode influenciar no sono? Porque as pessoas acham que vão tomar melatonina e muitas vezes se decepcionam, né? Então a melatonina é importante, sim, sem dúvida. E com esses cuidados aí, né? Tem gente que toma dose muito alta, tem esses pesadelos em série aí, fica com trauma, não quero mais melatonina, ou levanta muito sonado, então dose fisiológica. Mas se mesmo assim não resolveu, procure procure saber como é que estão o seu GABA, usar os precursores do GABA. Se você está, às vezes, na menopausa ou no climatério, ver como é que está a sua progesterona, que é importantíssimo no sono. Eu gosto muito de associar o magnésio à noite, que ele ajuda a relaxar, baixar a pressão, né? E eu vou fazer uma polêmica aqui agora. Eu uso T3 à noite antes de dormir, vários pacientes meus usam e muitos referem que o sono melhorou muito depois que eu coloquei o T3 à noite antes de dormir. As pessoas acham que o T3 vai agitar, não sei por quê, porque ele é um hormônio do metabolismo energético. Eu não sei o que você pensa disso, Keila. Eventualmente eu coloco, não é de rotina eu acrescentar o das 9 horas, mais ou menos ali, né? Faz junto com a melatonina, mas eu já precisei colocar com ótimos resultados. Porque, na verdade, não tem regra. A gente entende a função daquele hormônio no corpo e quando alguém apresenta ou relata alguma situação onde aquele hormônio tem atuação, a gente faz toda embasada na ciência e na clínica. Só que nem tudo é para todo mundo. E tem coisas realmente que são exceções. Mas ninguém é igual a ninguém. Já dizia sua mãe, você não é todo mundo. Então a gente tem que individualizar. E daí a gente vai ganhando esse tempo de estrado e essas observações. É muito comum, sim, quem usar T3 ter bom resultado. Não que todo mundo precise, mas quando você sente, coloca e dá para ficar por muito tempo realmente. E uma outra coisa que eu tô lembrando aqui, que eu uso muito pouco, mas que eventualmente eu preciso para ajustar o sono, às vezes a pessoa tá tão zerado de cortisol, né? Aquela insuficiência, na verdade, desregulação lá do eixo HPA, que não tá zerado mesmo no cortisol. Tem pessoas que a gente precisa dar uma gotinha de cortisol, tipo 2 miligramas, junto com a melatonina, para ela funcionar, né? Mas tudo isso Principalmente no aí, início, né? No principalmente início. aquela pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, né? Uhum. É lógico que tudo isso que a gente está falando aqui, vocês vão precisar de um médico integrativo habilitado para fazer. A melatonina você compra pela internet, casa de suplemento e tudo mais. Mas esse resto dessas estratégias todas, né? T3, é que eu tô vendo que tem médicos aqui e tal. Como tem bastante médico aqui, vale a pena a gente falar dessas. Então, eu tô falando dessas estratégias, porque sono é um problema, né? Sono é um problema. Às vezes a gente faz, e você tem que ir mexendo para você entender o que está Os acontecendo. precursores dos neurotransmissores, né? Glicina, teanina, às vezes o GABA. Esse eu uso muito, os precursores, mais do que o GABA, porque eu acho que os precursores, eles atravessam a barreira. Oi, Josiane, que legal. Como que é o nome dela? Me fala, que eu conheço todos. Eu amo meus alunos. Eu uso muito os precursores, que eu acho que eles atravessam melhor a barreira hematoencefálica. Mas eu também tenho alguns pacientes que respondem melhor com GABA. Como que essa questão da individualidade é uma coisa importante, né? Hoje eu estava com uma aluna ali me acompanhando no consultório, e eu sempre tenho algum médico me acompanhando, e eu sempre falo para eles o seguinte: isso acontece quando a gente vai lá dar os nossos cursos, nossas aulas, a dificuldade que a gente tem dos alunos desfocarem do problema
né? O que é bom para endometriose? Assim, o que é bom para enxaqueca? O que é bom para não sei o quê? Hoje me passaram um caso lá, acho que era esclerose múltipla, não lembro. E o que é bom para isso? Não é, ele tem essa condição, mas a gente realmente precisa saber o seguinte. Hoje eu atendi, por exemplo, um paciente que está em hemodiálise fazendo insuficiência renal crônica. Difícil, caso, muito difícil, porque porque assim, quando você pode tocar o bonde sozinho é uma coisa, mas quando você precisa de outros profissionais juntos é outra. Eu fiz uma vitamina D, o médico dele quase que mandou me prender. Infartou. E aí o que aconteceu? O que eu expliquei para ele? Tudo bem, você tem um problema no seu rim grave, que nós temos que resolver, provavelmente vai ser um transplante. Só que você tem coração, você tem pâncreas, você tem fígado, você tem cérebro, vasos. Eles precisam continuar funcionando. E para eles continuarem funcionando, eles precisam de energia, eles precisam de nutracêuticos, eles precisam de vitamina D, que é importantíssimo, melatonina, e as pessoas esquecem disso. Então, quando você pega uma doença mais grave, por exemplo, uma esclerose paralisa, múltipla, né? Puxa, essa pessoa tem... O que eu vou fazer? Uma esclerose múltipla. Eu podia ter falado, leva para o Cícero Coimbra. É fácil isso. Né? Eu mandei hoje à tarde. Mas assim, você acha que essa pessoa não vai se beneficiar disso tudo que a gente está falando aqui? Você fazer o todo, você repor a melatonina, você controlar o cortisol, né? Então, esse olhar integrativo, essa individualidade aí que eu acho muito, muito importante. Né? Porque é o que a gente conversa. Não existe nenhuma situação onde a gente não possa contribuir. Resolver, curar é outra coisa. Mas não existe nenhuma situação onde a gente não possa facilitar, favorecer, contribuir com a saúde. Porque se é inflamatório ou infeccioso, o que for, se está em desordem, se a gente lembrar dessa sua unidade que você falou, né? A célula é a base de tudo. E o que tem dentro da célula? O que essa célula produz? Ela tem mitocôndria, para que precisa? Então, se a gente alimentar e valorizar a unidade, independente da causa que desequilibrou o todo, a gente está ajudando aquilo se reorganizar. Então, por isso que os colegas muito cartesianos, tradicionais, têm uma dificuldade, porque a gente também aprendeu assim. Para cada causa, uma consequência, mas não é uma. É uma que você identificou no exame, mas atrás daquilo e a doença não é construída da noite para o dia. Há quanto tempo o corpo está tentando se reconectar e não consegue, né? Quantas vias ali, igual um telefone sem fio. Então, a gente tem vários atalhos para a gente conseguir restaurar isso. Olha só, Keila, alguém escreveu aqui uma coisa que a gente ouve todo dia, né? Doutora, meu sono está ruim, mas meus exames estão bons. O que você me diz disso? Bom, então, diferente de ótimo. Isso é bom também. Mas, enfim, eu gosto muito de fazer a diferença do comum e do normal. O que é comum? Comum é aquilo que é frequente, que a gente ouve, que mulher não tem libido, que mulher tem enxaqueca, que mulher tem TPM, que menopausa engorda. Menopausa engorda, que hormônio dá câncer. Então, isso é comum, isso a gente está ouvindo. Mas nem sempre isso é normal. A vida não foi feita para ser sofrida. Então, se tem alguma coisa incomodando, eu não era assim e passei a ser. Nesse processo de disfunção, que ainda está funcionando errado, ainda não adoeceu para acusar no exame, mas já não está bom. Então, a gente tem que ser ouvido como cliente, como profissional, tem que ser um detetive, porque ninguém melhor do que cada um para dizer se ele está melhor ou pior que ontem, que mês passado, que o ano passado. Então, os exames eles já foram elaborados para dizer que você não está doente, mas isso não quer dizer que você está saudável. De repente, você não entrou naquele quadrado, naquele rótulo da doença, mas se não fizer nada por você, daqui a pouco você chega. Por exemplo, diabetes é um açúcar de jejum igual ou maior que 126. Ah, o meu tá 100. Eu não tô diabética ainda. Tá, mas se eu posso ter 80, por que eu quero estar próximo do limite de risco que me causa algum problema e não lá no limite que me deixa bem ou ótimo? Foi o que a Andrea falou. Uma coisa é estar ali dentro do normal, entre o mínimo e o máximo, quase faltando ou quase sobrando. Outra coisa é eu estar numa margem segura, de uma quantidade que eu preciso, longe da escassez e longe do excesso. Então,
O exame é perfeito para a gente fazer uma triagem e te enquadrar no grupo de doentes. Não está doente? Tudo bem. Agora a gente vai avaliar a qualidade da sua saúde. Então a gente vai ver o que que você come, se você treina, como você dorme, como anda essa cachola aí de estresse, pensamento, emoções, otimismo, pessimismo, como que está a sua espiritualidade. Porque isso tudo vai impactar no seu intestino, que não é só ir no banheiro fazer cocô. Tem uma galera que mora ali, que comanda a sua imunidade, que comanda os hormônios da sua cabeça, das suas emoções, da sua compulsão alimentar. E você tem que produzir hormônio. Mas como que isso tudo vai estar? Qual é a qualidade disso tudo na sua vida? Né? Então, uma coisa é uma avaliação quantitativa, eu vi o número. E a outra coisa é a qualitativa. Como que está a sua qualidade de vida hoje? E com certeza a gente vai achar a causa do seu cabelo caindo, da sua unha que não cresce, da sua pele envelhecida, da sua memória fraca, da sua Falta aquele brilho. infertilidade, do seu. É exato. Né? Da sua candidíase de repetição, da sua barriga inchada. Então não tem que ser assim. Mesmo que seu exame, no momento, não confirme a sua doença. E também a gente tem um outro olhar aos exames, né? Além de tudo isso, a nossa clínica é soberana, mas aqueles valores de referência que tem lá, a gente vê de uma outra forma e a gente tem alguns marcadores que você consegue se antecipar, por exemplo, ao diabetes, né? Se você for esperar uma glicemia aumentar para saber se está diabetes, está frito. Mas a gente tem como falar assim, ó, você não tá, mas tá quase, né? Porque já tá com uma curva de insulina alterada, tá com uma glicada alterada, enfim, a gente tem todo aquele olhar. E eu sempre falo para os meus alunos, eu não trato o exame, eu trato a pessoa. Exame muitas vezes erra, exame você precisa de uma interpretação, você precisa correlacionar com a clínica. Então, se uma pessoa chega na minha frente com uma queixa, seja ela qual for, eu vou escarafunchar essa pessoa até achar a causa. Vou lá naquele mapa do metabolismo para ver o que está faltando, ou o que está sobrando, se está contaminado por metais pesados, se está faltando hormônio, se está faltando nutrição celular. Porque se a pessoa tem uma queixa, a obrigação do médico é encontrar a causa e resolver o problema dela. Né? A gente pelo menos tenta fazer isso daí. Eu queria contar um caso, a gente está acabando aqui, falar rapidinho, recente até, e que me marcou muito e que tem melatonina envolvida. Esses dias eu atendi um senhor de 82 anos que veio encaminhado, ele tinha um tumor de via biliar. E a médica tinha suspendido a quimioterapia porque ele não tinha condições clínicas de fazer quimioterapia. Então, ele estava fazendo quase que cuidados paliativos. Ele estava com incontinência fecal e urinária. Inclusive, eles me contaram que na viagem tiveram que parar porque ele teve uma incontinência fecal. Ele estava apresentando sinais de demência, muito esquecimento, não falava coisa com coisa. Enfim, falei, gente, o que eu vou fazer aqui nessa situação com essa pessoa? Aí eu falei, bom, eu vou fazer o que eu sei. Eu vou olhar ele, vou olhar os exames dele, vou ver o que está faltando de hormônio, o que está faltando de nutrição celular, tem câncer. Então, eu abusei da melatonina endovenosa. Eu comecei com 30 miligramas endovenoso toda semana. Paralelamente a isso, eu fiz nutrição celular. Eu fiz alguns antioxidantes, que no câncer a gente tem que ter muito cuidado com antioxidante, mas fiz alguns ali, PQQ e tal. E voltava com 45 dias. O dia que ele voltou, que eu vi que ele estava na agenda, eu falei, ah, a gente não está acostumado a ter fracasso, né? A gente não gosta, né? Aí eu falei, ai, tá. Aí entrou ele e 4 filhos no meu consultório. Aí que eu falei, ai. Bom, conclusão, em 45 dias, ele controlou esfíncter urinário e fecal. Ele não tinha mais sinais de demência. A filha que morava em Campo Grande falou, doutora, ele voltou a me mandar o WhatsApp todo dia, que ele não fazia mais isso. Ele conversou comigo como se nada, assim, como se nunca tivesse demência. O outro filho falou que ele voltou a fazer caminhada e mais, a médica retomou a quimioterapia. E ele não tem metástase. Então, a gente sabe que a chance de tratamento é enorme. Né? E eu não tenho dúvida do protagonismo da melatonina nesse caso. Então, eu sei que é um caso isolado, mas eu tenho outros também que não foram tão expressivos quanto esse, porque esse era um caso muito ruim, eu não tinha muito o que fazer. Mas eu queria contar para vocês que eu estudo demais. Então, eu tenho inúmeros estudos do uso de melatonina em câncer, que eu coloco nas minhas aulas, e eu tenho essas constatações na minha clínica diária, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma do protagonismo da melatonina aí no câncer e na infertilidade, principalmente. E se fala muito em câncer de pâncreas, tem alguns específicos aí. Mas, enfim, queria contar esse caso que me deixou assim... Sabe aquela coisa que deixa você com lágrima nos olhos?
É inspirador mesmo, né? A gente ter a ousadia e a coragem de botar em prática algo que para a gente também é novo, porque é informação da ciência diariamente se atualizando, a gente confiar nisso não só no trabalho, mas quando ele é coerente com toda a bagagem que a gente já tem e ter a oportunidade de ver esse resultado. Lindo mesmo. E agora nós estamos terminando nossa live. Vou pedir para você deixar aí a sua mensagem final sobre melatonina, sobre a nossa medicina maravilhosa. Te agradeço mais uma vez. Pena que passa tão rápido, né? Porque eu podia ficar aqui. Boa! Eu falo 10 horas de melatonina no módulo, né? Então eu poderia falar no mínimo 10 horas de melatonina com vocês. Mas assim, eu acho que a mensagem mais importante a gente falou, tem muito mais coisa para falar, mas vou pedir para você deixar a sua mensagem final e já vou te agradecer muito, muito pela oportunidade de estar conosco. Muito gostoso. Obrigada, André. Que venham outros temas aí para a gente degustar e que vocês realmente tenham aproveitado essa conversa. Eu acho que a mensagem mais importante é o seguinte: o segredo da vida e da longevidade é a simplicidade. Faça o que deve ser feito com frequência, com persistência, com disciplina e não encare que isso é um castigo, que isso é uma punição, que comer bem não é castigo, dormir cedo ou na hora adequada não é um castigo. São oportunidades simples e ao alcance que a vida nos proporciona para a gente realmente aproveitar esse milagre que é acordar todas as manhãs, abrir os olhos. Aqui tá apagando toda hora porque eu botei um lembrete para meu Instagram cortar com meia hora. Então, a gente não falou do efeito da melatonina nos olhos. E a gente está com síndrome pós-Covid, com perda de acuidade visual, onde a melatonina está tendo um papel importantíssimo. Então, assim, deixa o técnico para gente, mas faça o seu dever de casa com amor, agradecendo a oportunidade de estar vivo, de acordar a cada dia e faça por merecer, sabe? As suas orações, a sua caminhada, ser gentil e cordial com as pessoas, elogiar, se acolher e se aceitar. Porque quanto mais a gente anda a favor da vida, mais hormônios, substâncias positivas a gente produz. E essa é a minha maior mensagem. Não subestime o poder do que é simples. Experimenta. Eu tenho muito paciente que fala assim: ah, mas isso eu já ouvi, isso eu já ouvi. Eu falei, mas você fez? Não, ainda não. Então, a minha proposta é que hoje você já comece com algumas das funções da higiene do sono. Fecha a telinha aqui, vai tomar um banho relaxante. Se ainda for comer alguma coisa, que seja leve, faça um chazinho, começa a se cuidar. Assim você vai ter condição de viver mais a vida e de ser inspiração para outras pessoas, igual a doutora Andréia. Igual você. Obrigada, foi uma Várias delícia, foi vezes. um prazer. Eu não gosto de deixar sem resposta. Eu uso muito melatonina em fertilidade, muito, e o resultado é muito interessante. Então, se você tem infertilidade, no mínimo 10 miligramas de melatonina intramuscular ou endovenosa uma vez por semana, aí por 6 a 10 semanas. Só que assim, ó, isso aqui não é uma medicina de tratar a doença. Então, além da melatonina, você tem que se preocupar com a desinflamação, com a nutrição celular, né, com os antioxidantes e com os hormônios outros, né, com DEA, com o hormônio tiroidiano, que é importantíssimo na fertilidade. Então, o ideal é que você tenha um médico com esse olhar te acompanhando e com certeza ele vai lançar mão na melatonina. E a melatonina, para ser produzida à noite, ela precisa que a luz entre de manhã, bata na nossa retina, vai lá para o núcleo supraquiasmático para dar ordem. Então, a Keila falou maravilhosamente bem. Faça a sua parte, viva o simples, coma comida de verdade, durma bem e pratique a gratidão. Aproveita esse horário, levanta de manhã, olha para o sol, pensa que você está começando a produção da sua melatonina ali, expressa a sua gratidão, né? Eu acho que isso faz toda a diferença mesmo. Com certeza nós vamos marcar outras lives para falar de outros assuntos. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Quem tiver dúvida, pode me mandar no direct, mandar para a Keila também, que a gente responde, Vai né? ser um prazer. Pode mandar. A gente não tem robozinho, é a gente que É a responde. gente. Os meninos que me acompanham falam, André, pelo amor, só você consegue fazer isso. Eu consulta celular, o tempo inteiro, assim. Mas é com muito amor, né, Keila, que a gente faz. A gente vibra. A gente vibra. Bom, então agora vamos fazer o que a gente pregou aqui e vamos fazer nossa higiene do sono e dormir.